Mundial de clubes dando o que falar. Vinícius Júnior na mira do Chelsea com oferta monstruosa. Família do futebol, segura essa cadeira porque o mercado da bola tá simplesmente em combustão espontânea. Os bastidores do futebol europeu e brasileiro tão fervendo como grelha de costela em dia de clássico. E o vídeo de hoje é daquele jeito. Longo, lotado de bomba, cheio de bastidor e com aquela resenha no talo, do jeitinho que você gosta aqui no canal. Bora pro conteúdo. Primeiro, vamos falar do inferno em forma de estádio que virou o Mundial de Clubes lá nos States. Enquanto a galera aqui no Brasil tá acostumada a ver jogador de Série B dando sangue em campo às 3 da tarde no sol de 40 graus em Piracicaba, os europeus estão sofrendo com 32 graus e sensação térmica de 36. A parada ficou tão crítica que o Borussia Dortmund preferiu deixar os reservas no vestiário em vez de botar os caras no banco de calor, literalmente. Mas aí veio ele, Thomas Müller, a lenda bávara. O cara que já viu de tudo no futebol e deu aquela entrevista raiz. Se eu, com quase 36 anos, tô correndo os 90 minutos, não tem desculpa pra ninguém. Chega de mimimi. Enquanto muitos estavam se queixando, Müller ainda soltou que tá de malas prontas pra jogar na MLS. E segundo o jornal Bild, já tá tudo bem encaminhado com o Los Angeles FC. Ou seja, o cara corre no calor, tá no meio dos mimizentos e ainda tá fechando contrato nos States. Lendário! Falando em Mundial, bora falar de bola rolando, porque esse fim de semana foi frenético nas oitavas do Mundial. Começando com o duelo brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, que foi nervoso do início ao fim. O Verdão dominou boa parte do jogo, encurralou o Glorioso e só não saiu com o placar mais elástico porque o goleirão John tava em tarde de muralha. E atuação do homem. Só que prorrogação é pra quem tem estrela, e Paulinho brilhou. Meteu o gol da classificação do Palmeiras e colocou o time nas quartas. Mas o jogo teve polêmica também. Gustavo Gomes foi expulso nos minutos finais, o que pode complicar o time alviverde no próximo jogo. Do outro lado, Chelsea e o Benfica fizeram um jogaço. O placar no tempo normal ficou no 1-1, mas logo no início da prorrogação, Cristiane foi expulso. E aí, o Chelsea passou o carro. 4-1 sem dó. Destaque para a fluidez ofensiva dos Blues, que com um a mais atropelaram. E já temos um confronto de gigantes definido. Palmeiras contra Chelsea, na próxima sexta, às 10 da noite, horário de Brasília. Jogo que promete ser eletrizante, se não cair raio no caminho, né? No domingo, o Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Inter Miami. Passou o trator ainda no primeiro tempo. 4-0 com 2 gols de João Neves. Um contra de Áviles e mais um de Hakimi. O time do Messi até tentou mostrar algo no segundo tempo, mas já era tarde. Derrota sem dó, sem resistência. Fim de Mundial pro time da Flórida. Já o Flamengo, a torcida até foi com esperança, mas o Bayern de Munique mostrou por que é um dos maiores da Europa. Vitória por 4-2. O rubro-negro ainda descontou com 2 gols, mas o estrago já estava feito. O Mengão até tentou, mas esbarrou numa defesa sólida e num meio-campo alemão que girava a bola com uma facilidade absurda. Agora, PSG e Bayern de Munique. Jogaço nas quartas marcado para o sábado, 1 da tarde. Vai ser guerra tática. E por falar em guerra, o clima nos bastidores do Botafogo tá pesadíssimo. Após a eliminação no Mundial, o técnico Renato Paiva não resistiu à pressão e foi demitido. E olha que a galera já tava de saco cheio do estilo de jogo do português. Time jogando recuado, com medo, sem atitude, e só tentou atacar o Palmeiras quando já tava perdendo. A torcida não perdoou e a diretoria agiu rápido. Agora vamos ver o que tá pegando no mercado da bola. Wesley, lateral direito de apenas 20 anos, revelado pelo Flamengo e com um desempenho muito sólido nos últimos meses, tá com moral na Europa. Segundo José Boto, os 20 milhões de euros que muitos clubes estão oferecendo nem começam a conversa. Quer levar o cara? Só se vier com pelo menos 30 milhões na mesa, disparou o diretor do Mengão. O Chelsea já fez uma sondagem pós-mundial quando perdeu para o próprio Flamengo por 3-1. Teve dirigente dos Blues batendo papo com o Boto logo após o apito final. Mas o nome do Wesley também aparece no radar de clubes como Roma, Brighton, Juventus e até o Manchester City, que observa de longe, mas com interesse crescente. O cara tá virando protagonista no Flamengo e o clube carioca não tá nem um pouco afim de liberar fácil. Agora segura essa. Abel Ferreira, o português mais brasileiro desse Brasil, mandou aquele recado maroto que deixou a torcida alviverde mais esperançosa do que idoso, esperando o pagamento do INSS. O contrato dele vai até dezembro de 2025. Mas numa entrevista mais recente, perguntaram se ele toparia esticar a estadia até 2027. E a resposta? Mano, foi aquele não é não, mas também não é sim ainda. Sabe aquele jeitão de quem já decidiu, mas quer manter o mistério? Disse que o foco agora é o Mundial, mas a verdade é que ele e a Leila já estão ensaiando aquela conversa de casal que já vive junto, mas ainda não oficializou a união em cartório. A própria presidenta soltou: vamos tomar um cafezinho, conversar com calma. Nos bastidores, já tem gente dizendo que é só questão de tempo.
Abel tá cada vez mais ambientado, emocionado ao falar da vida com a família no Brasil. E, segundo ele mesmo, não trocaria o Palmeiras por nenhum clube que não permitisse ele viver com esposa e filhas. Coração quentinho, imagina. A torcida já quer tatuar o nome dele junto com a Libertadores na pele. O nome do Yuri Alberto também apareceu forte no noticiário europeu. O atacante do Corinthians chamou a atenção do Atlético de Madrid, que busca um novo nome para o ataque após a possível saída de Ángel Correa. De acordo com o jornal espanhol AS, os colchoneros consideram oferecer 20 milhões de euros pelo camisa 9 do Timão. Só que tem um porém gigante aqui. O Corinthians só tem 50% dos direitos econômicos do jogador. Isso significa que qualquer proposta teria que ser bem mais alta para valer a pena. Internamente, o Timão já avisou que só libera Yuri por uma proposta indecente. Ou seja, vem com a grana pesada ou nem bate na porta. Além do Atlético, a Roma também tá de olho. O clube italiano precisa de reforços ofensivos e enxerga Yuri como peça com bom potencial de revenda. Falando em Corinthians, o que tá acontecendo por lá, meu parceiro, é coisa de novela mexicana. O craque Memphis Depay, que chegou com pompa, agora ameaça dar calote reverso. Ou o clube paga, ou ele não volta mais. Segundo a Gazeta Esportiva, o holandês tem 6 milhões de reais a receber, sendo 4,7 milhões de prêmio pelo título do Paulistão e 1,4 milhão de direitos de imagem. Além disso, o Corinthians prometeu uma casa pro Depay, mas até agora ele tá morando em hotel. E pra piorar, a CNN cravou que o jogador já foi notificado 2 vezes oficialmente e que os advogados já mandaram aquela letra pesada pro clube. E detalhe, o Memphis quer que o Corinthians pare de usar a imagem dele caso não resolvam a situação. Ou seja, clima tenso em Itaquera. Ah, e não é só ele. O Coronado também tá com grana a receber, mas por algum motivo ninguém fala dele. Foco todo no Memphis. Segura essa. Neymar renovou com o Santos até dezembro deste ano, recebendo um salário surreal de 4,5 milhões de reais por mês, fora a dívida de 85 milhões que o clube vai pagar parcelado. O acordo ainda tem um gatilho que pode estender o vínculo até junho do ano que vem, pegando embalo pra Copa. Mas calma lá. O jornalista André Hernan, da TNT Sports, mandou a real. Neymar só renovou porque não tem outra proposta. Foi a mesma coisa na volta dele ao Santos. E ainda mandou. Se pintar uma proposta decente em janeiro, o menino Ney pula fora na hora. E aquele papo de que o pai dele ia ouvir propostas da Champions. Puro jogo de cena. Parece mais jogada pra inflar a renovação do que verdade de fato. Agora respira, porque essa é de impacto. Cristiano Ronaldo, o robozão, acaba de renovar com o Al Nassr até junho de 2027. Isso mesmo, o homem vai até os 42 anos em campo, firme no projeto de chegar na próxima Copa do Mundo voando. E tem mais, o clube prometeu reforços para montar um elenco competitivo. Um dos alvos? Casemiro, ex-Real Madrid, parceiro de CR7 nos tempos de glória. Segundo o Sport Azira, as conversas já estão rolando. E quem também pode desembarcar na Arábia Saudita? Jorge Jesus. O Mister já foi sondado, mas ainda não tem nada certo. E aí, será que o homem chega aos 1000 gols na carreira? Tá com 891 até agora. Faltam só 109. Parece longe, mas com o CR7, tudo é possível. Indo pra Europa, depois de meses sumido dos gramados por causa de um escândalo de doping que o afastou desde setembro de 2023, Paul Pogba finalmente encontrou um novo lar, o Mônaco. Segundo o jornalista Santi Auna, do Futimercato, o contrato já está 100% fechado. Pogba aceitou o projeto esportivo monegasco, que inclui protagonismo e, claro, a disputa da Champions League 2025-26. Ele assinou por 2 temporadas, até junho de 2027, e o anúncio oficial só depende da aprovação nos exames médicos. Detalhe curioso, essa será a primeira vez que Pogba jogará profissionalmente a Ligue 1, já que ele deixou o futebol francês em 2009, ainda nas categorias de base. E para finalizar, bora direto para Londres, onde o Chelsea tá pronto para fazer história. Ou melhor, para meter a mão no fundo do cofre e puxar a maior contratação da história dos Blues. Os caras estão com sangue nos olhos e dispostos a trazer um nome de peso que, se chegar mesmo, vai mudar o patamar do clube na Premier League. A diretoria já foi avisada. Ou contrata agora, ou vê o bonde passar de novo. O Chelsea, que vem de temporadas bem abaixo do esperado, gastando muito e entregando pouco, agora parece ter aprendido com os erros. E a ideia é clara. Se for para investir pesado, que seja num nome incontestável, de impacto imediato. E não para por aí. Lá na Espanha, o Real Madrid vive em clima de expectativa. Apesar de toda a idolatria da torcida, Vinícius Júnior segue sendo alvo de investidas, tanto da Arábia Saudita quanto da Premier League. E olha quem tá de olho, o Chelsea. Porém, não será nada simples chegar a um acordo com o clube merengue. Além de não ter o desejo em vender Vinícius Júnior, Florentino certamente não veria com bons olhos a possibilidade de ceder o camisa 7 para um concorrente direto na Europa. Segundo o TBR Futebol, os Blues querem pagar 200 milhões de euros, 1,2 bilhão, para tirar Vinícius Júnior do Real Madrid.
Família, o mercado tá uma verdadeira montanha-russa. Tem craque querendo sair, time querendo reforço de peso, brasileiro podendo ir pra Europa, europeu indo pra Arábia e novela rolando pra todo lado. E o mais doido, tudo pode mudar em questão de horas. Então, se você curtiu essa resenha, já deixa aquele like monstro, comenta qual contratação você quer ver rolando e se inscreve no canal, porque aqui a gente destrincha o futebol com emoção, informação e aquele toque de zoeira que não pode faltar. Até a próxima e, como sempre, magia nos gramados.